Novamente de hoje, a gente recapitula a conversa que tivemos ontem lá na Casa da Rocha, Guarulhos, na nossa transmissão online. A gente sempre faz isso aqui às segundas-feiras no Cotidianamente, mas se você quiser ouvir a conversa completa, bem mais detalhada, é só você conferir a live de ontem ou ainda esperar um pouquinho, porque durante a semana a gente corta o trecho da pregação, da reflexão e solta também aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas eu vou fazer um papo muito rápido aqui, até porque a conversa de ontem foi longa, eu tinha muitas coisas para falar e é sempre muito desafiador. Na tua tela está aí o tema que eu utilizei ontem, medo, fé e salvação. Continuamos falando sobre Lucas, ontem Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 56. Inclusive ontem, aí eu já estou me corrigindo, eu comi bola, não li o 40 nem o 41 desse texto. O texto é longo, nós não iremos ler aqui, mas ele narra o encontro de Jesus com Jairo, que era um líder da sinagoga local ali em Cafarnaum, e Jairo vem até Jesus para pedir que Jesus cure a sua filha. Quando Jesus cure, cure, exatamente, essa era a primeira situação. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, a multidão está em volta de Jesus, a segunda personagem do texto aparece, que é aquela mulher que tem um problema hemorrágico, toca nas vestes de Jesus e é curada. Não é? Isso é um momento bem interessante. Depois dessa conversa entre Jesus e a mulher que é curada, ele continua indo com Jairo para sua casa e as pessoas trazem a notícia de que a filha não estava mais doente, a filha morreu, havia morrido. Então Jesus diz para Jairo, tenha fé que ela vai ser salva. E ele continua, chega na casa de Jairo, opera uma obra especial e sobrenatural, ressuscitando aquela menina. Bom, gente, importante a gente pensar que a primeira coisa que Lucas traz até nós é uma realidade muito clara. Jesus tem poder sobre as doenças e sobre a morte. Ele agrega essa informação a outras que nós já temos, porque nós estamos lendo o livro na sequência, texto por texto. Nós já vimos Jesus repreender a tempestade e a tempestade parar. Coisa louca, linda, incrível, que assusta os discípulos. Já vimos também Jesus expulsar uma legião de demônios de um homem lá em Gadara, sem esforço. Agora nós vemos Jesus curando a mulher e vemos Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Isso mostra que Lucas quer enfatizar a seguinte situação: Jesus é Deus e Ele é Deus pleno, todo-poderoso. Ontem eu li o texto de Apocalipse 5, com a ideia de chacoalhar a cabeça de quem estava nos participando da nossa reunião e também nos assistindo pela internet, no sentido de mostrar quem é esse que Lucas está narrando e que está andando ali em Israel. Ele é aquele que na narrativa escatológica de João, daquilo que acontecerá, é chamado de Cordeiro de Deus, é aquele que, diante do qual todos os seres viventes de João se prostrarão. Ele é Deus Todo-Poderoso. A narrativa de Lucas deixa isso claro, mas incrível também percebermos que Lucas não deixa de enfatizar o fato de que esse Deus absolutamente poderoso está entre os homens. É de dar um nó na cabeça da gente, né? O Deus que é pleno de poder está andando entre as pessoas, pobres, feridas, machucadas, poderosas humanamente ou não. Ele está andando e aí ele acalma a tempestade, expulsa demônios, cura pessoas, ressuscita pessoas, dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas uma coisa que também a gente aprendeu ontem é que Jesus, esse Deus todo-poderoso andando pela terra, ele não se impõe em corações endurecidos. Não. O Deus encarnado todo-poderoso se apresenta a corações que o recebem e se manifesta a corações onde a semente cai em terra fértil. Olha que interessante. Jesus,
acalma a tempestade, começo do capítulo 8. Depois ele expulsa os demônios do Gadareno, e aí aquela comunidade em Gadara, porque os demônios do homem vão para os porcos e se lançam no mar, você lembra disso? Eles ficam com medo e eles não querem Jesus. Eles mandam Jesus embora. E nós entendemos que o grande problema era uma questão de prioridade. Para eles, o mais importante eram os porcos. E não o que Jesus tinha feito libertando aquele homem. Esses corações, o rejeitaram. Lembre-se também, preciso falar isso aqui, não para complicar, mas para esclarecer, que Lucas começa essa narrativa no capítulo 8 falando sobre a semente que deve cair em boa terra. A partir do pressuposto de que a semente só frutifica em boa terra, eu entendo, espero que você também, que aqueles homens lá em Gadara eram homens de coração duro, que rejeitam Jesus. Jesus pega o barco, volta para Cafarnaum e quem ele encontra? Jairo, coração aberto, líder religioso que não tinha o que fazer, estava desesperado porque a sua filha estava doente, corre atrás de Jesus, se prostra diante de Jesus. Talvez por conveniência, sim. Quem nunca? Quem nunca se prostrou diante de Jesus por um problema que está passando? Mas isso não importa. Jesus percebeu o coração de Jairo. E outro coração aberto é o da mulher. O que Lucas quer dizer também? Que Jesus não impõe as coisas à força. Quem não quer, não quer. Corações como terra dura ou espinhosa rejeitam a semente do reino. Corações abertos o recebem. É o que está acontecendo aqui. Antes, os gadarenos o rejeitaram. Logo depois que ele desce do barco, a mulheres Jairo o recebem. É impressionante isso. Bom, mas outra coisa importante é que a narrativa de Lucas deixa claro que o ambiente onde Jesus, esse que anda entre os homens, ele está, é o nosso ambiente, que é o ambiente do medo e da dor. Sim, eu sei que você talvez não goste muito quando eu falo dessas coisas, mas é verdade. Você vai encontrar os discípulos com medo da tempestade. Você vai encontrar os gadarenos com medo de Jesus. Você vai encontrar a mulher do fluxo de sangue agora, nessa narrativa, com medo do que está acontecendo, e você vai encontrar Jairo com medo. Por quê? Porque o reino de Jesus, ele se apresenta no meio do reino dos homens, onde o medo é constante. Esses dois personagens em destaque nessa conversa de ontem estão morrendo de medo. A mulher toca nas vestes de Jesus, ela sabe que ela está fazendo o que não pode. Ela já é uma mulher marcada. Ela já é uma mulher estigmatizada pelo que vive. Uma mulher com fluxo sanguíneo, você sabe, já deve ter ouvido isso, diante da lei do Antigo Testamento, ela era considerada impura. Ela era considerada impura e tudo que ela tocasse era impuro. Isso impedia relacionamento, gente. Não podia ter um marido, ninguém podia tocar nela. Ela era tão estigmatizada quanto os leprosos, por exemplo. Uma vida dessa é uma vida de medo. É aqui que Jesus aparece, se relaciona e resolve essa questão. Jairo também, um homem letrado, seguidor da religião, vê a sua filha à beira da morte e está com medo. É esse, Lucas está destacando esse, que é o verbo que se faz carne e anda entre nós, no meio do nosso medo, da nossa crise. Algo muito bom, propício é a palavra certa para nós falarmos nesse momento de medo que a gente ainda está vivendo, né? Diante de uma pandemia tão especial, tão forte, tão grandiosa como essa que a gente ainda está vivendo. Bom, mas acontece que nesse ambiente de medo, essas pessoas se conectam com Jesus. E qual foi o instrumento para isso? Fé. Fé. Coisa que a gente fala muito, mas se lembra pouco do que é fé. Fé, em toda a Bíblia, você pode conferir lá em Hebreus 11, você tem uma definição
especial do autor de Hebreus sobre fé e uma narrativa sobre homens que viveram pela fé, mas a gente não tem tempo de fazer isso, mas só para lembrar, em toda a Bíblia a fé é a reação confiante do ser humano, à autorrevelação de Deus, que se faz por meio da palavra ou dos seus atos. É essa reação confiante, uma boa forma de expressar o que é fé. É uma reação de entrega, de confiança em Deus que se revela pela palavra ou por atos. Jesus estava fazendo essas duas coisas, se revelando por palavras e se revelando por atos. E essas pessoas se conectam com Jesus pela fé. Interessante. A mulher rompe com tudo e confia em Jesus. Jairo espera e crê na palavra de Jesus. É a fé para ser salvo. Nesse mundo tenebroso, como Paulo diz lá em Efésios 6,12, cheio de medo, nós nos lançamos nos braços de Jesus, sabendo que Ele é Deus, que Ele cuida de nós e que Ele nos salvará. É isso que precisa acontecer. Mas Lucas também faz questão de mostrar que essa conexão de fé não é uma fé ingênua. Por quê? Porque Lucas deixa claro que Jesus salvou a mulher e a filha de Jairo, e creio eu que até o próprio Jairo. Por quê? Porque a palavra usada por Lucas no registro do que aconteceu é salvar. Olha, vou ler aqui porque não tem como explicar isso para você sem ler algumas coisas. Lucas 8,48. Então ele lhe disse: filha, está falando com a mulher do fluxo sanguíneo, a tua fé te salvou. A palavra grega é sozo, que é salvar, não é curar. Lucas 8,50. Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas. Isso aqui Jesus está falando para o Jairo, né? Crê somente, ela será salva. Mais uma vez a palavra salvação. Jesus não ressalta cura, mas sempre salvação. E esse é um registro importante de Lucas. Jesus não diz para a filha de Jairo, para Jairo que a filha será curada, mas que ela será salva. E nem para a mulher que ela foi curada, mas foi salva. Eu sei que ambos vêm a Jesus para serem salvos. Mas a chegada do reino de Deus tem a ver com salvação. E você há de convir comigo que salvação é uma cura muito além da cura física. É a cura da nossa existência. É a solução da nossa vida. É o encontro da razão em Deus, é a reconciliação do homem que está separado de Deus pela sua rebeldia e pelo seu pecado. Em Cristo a gente é conectado e salvo. Salvo do quê? Salvo da morte. A gente hoje não pensa muito em salvação. Os discursos evangélicos pouco falam de salvação. Não vou dizer que absolutamente não falam, mas pouco falam. Priorizam muito mais a cura, a prosperidade e até mesmo hoje o bem-estar, o calorzinho no coração. Mas relacionamento com Jesus me leva à salvação. Sim, Ele cura. Sim, Ele salva. Aliás, Ele liberta. Sim, Ele faz tudo isso porque Ele é generoso, bondoso. Sua graça está sobre nós constantemente, mas a prioridade da obra de Cristo é salvação. Falei ontem uma coisa que a gente não gosta de ouvir muito, que Jesus não curou todos e nem ressuscitou todos. Se essa fosse a prioridade, Jesus então teria falhado na sua missão. No Novo Testamento nós só temos, nos evangelhos, o registro de 3 ressurreições. Essa da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. E os demais? Será que mais ninguém procurou Jesus para ver um parente ressuscitado? Claro que sim. Mas isso não acontece, porque não é a prioridade. A ressurreição aponta para quem Ele é e para a salvação que Ele quer proporcionar a nós. E última coisa é que fé, ela se manifesta no se prostrar a Jesus.
Ambos fizeram isso. E esse é o convite de Lucas, né? Então, é como se Lucas estivesse dizendo: Teófilo, Jesus é Deus. Mas ele, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele não impõe a força aos corações que não o recebem. Ele espera a rendição em amor. Teófilo, presta atenção, nesse mundo de medo, Jesus diz: tenha fé em mim. A nós, portanto, cabe nos prostrarmos e deixarmos Jesus cuidar de nós, porque Ele nos salva. Essa foi a conversa que a gente teve ontem, lá na Casa da Rocha, Guarulhos. Espero que seja edificante para você. E vamos lá, aprendendo um pouquinho mais dia a dia no nosso Novamente. Amanhã tem mais.